Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do RH para você Cast, o seu ponto de encontro quinzenal para ficar aí por dentro de tudo que tá rolando de mais atual, de mais quente, de mais inovador nos RHs brasileiros. Deixa o convite para que você nos acompanhe, não só no YouTube, mas também no seu tocador de preferência, Spotify, a gente está em todos. E claro, deixo o convite também para que você ative as notificações. Segunda sim, segunda não, sempre tem um episódio novo no ar para você conferir. Combinado? Deixo também o convite para que você acompanhe o RH para você, o portal, as redes sociais. Todos os dias tem muito conteúdo do time de redação, do nosso time de colunistas, do nosso collab, gente do Brasil inteiro mandando artigos, compartilhando todo o seu conhecimento, toda a sua experiência, uma comunidade bem rica, bem legal. Então eu deixo esse super convite para que você também faça parte, assim como nos acompanhe em nossas redes sociais. Nosso LinkedIn tem não só a company page, mas também um grupo com mais de 200 mil pessoas, todos os dias publicando muita coisa bacana por lá. Combinado? Recadinhos iniciais dados, é hora da gente começar o nosso papo de hoje. Hoje é um assunto muito legal, a gente vai mergulhar um pouquinho dentro do RH da Ford, a Ford que pelo quarto ano consecutivo foi considerada uma top employer do Brasil, com nota máxima em diversos quesitos, então é uma empresa que está sendo super referência em suas políticas de atração, de diversidade, de cultura. E para a gente conhecer um pouquinho melhor todo esse trabalho tão legal, a convidada de hoje é a Fernanda Ramos, ela que é diretora de recursos humanos da Ford na América do Sul, e a quem eu convido com muita alegria. Fernanda, seja muito bem-vinda. Oi, Bruno, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você e para a gente poder sempre ter coisas novas nas segundas-feiras, né? É muito bom começar a semana assim. Com certeza, então novamente seja muito bem-vinda. Bom, Fernanda, a gente sabe que para ser uma empresa top employer uma vez por um ano já é um baita desafio. O instituto que faz essa medição tem muitas regras, avalia muitas questões, muitos fatores, são muitas notas, e vocês alcançam essa marca pelo quarto ano consecutivo, o que mostra uma consistência muito forte nas ações de vocês, nas iniciativas que vocês têm. E eu queria entender um pouquinho um overview do que a gente está falando para a Ford alcançar essa certificação. O que vocês vêm fazendo de fato assim, de maior destaque para o time de colaboradores que também chega, que sai um pouquinho do interno e vai também para o externo. E eu queria Uhum. entender também dentro desse processo como que o RH se posiciona, qual que é o papel do RH dentro dessa jornada, dentro desse reconhecimento que vocês têm. Então, acho que a gente pode dar esse ponto de partida de conhecer um pouquinho mais aí por dentro da Ford o que vocês estão fazendo de tão legal. Muito legal. Bruno, é muito bom a gente poder compartilhar, né, o que a gente tem feito, entendendo que é uma jornada. E uma das coisas mais importantes que eu sempre digo, eu acho que o RH, ele tem esse papel de ser protagonista, assim, nessa jornada. Então, tudo começa quando a gente determina como as nossas estratégias que envolvem os nossos colaboradores, os nossos empregados, estão muito vinculadas ao que o nosso negócio precisa. Então, começa Uhum. por aí, um RH que conhece o negócio, que está próximo desse negócio, entende as demandas. E eu acho que para a gente trabalhar como top employer, uma coisa que foi fundamental é que nós deixamos de olhar recursos humanos como processos, mas como uma jornada desse colaborador. Então, essa jornada, quando a gente olha para isso como uma jornada, a gente começa a trabalhar em diferentes aspectos que vão fazer não só com que o nosso ambiente de trabalho, a nossa cultura, ela seja muito alinhada ao que o meu negócio precisa, mas a gente seja muito consistente com o que eu entrego para esse colaborador de experiência e também o que eu peço para ele
para ele entregar para o nosso negócio. Então, eu acho que esse é um ponto primordial. E quando nós escolhemos trabalhar os aspectos vinculados com a Top Employer, uma das coisas muito importantes era ter uma referência das melhores práticas do mercado, e não só para o Brasil, mas para a América Latina. A gente estabeleceu isso como uma meta. Então, o nosso time falou: olha, nós queremos ter as melhores práticas, sermos reconhecidos por isso, porque isso faz parte da cultura que a gente busca gerar. Então, e com isso a gente estabeleceu um plano de ação, que ele começou, né, há 4, 5 anos atrás, na verdade, quando a gente idealizou essa jornada, e a gente estabeleceu metas muito claras. Então, desde começar a trabalhar sim, claro que a gente tem processos, mas eles têm que ser excelentes, têm que estar super alinhados com o mercado, com práticas de mercado, né, o colaborador, mas não, a gente não fala só de uma boa remuneração, um bom benefício, uma política de flexibilidade. A gente tem políticas de flexibilidade de jornada, de horário, mas falamos muito também de como a gente afeta essa experiência desse empregado. E como é que a gente conecta isso com o nosso negócio? Deixa eu te dar exemplos práticos, então. Então, hoje, quando a gente fala de experiência, além da experiência com tudo que ele recebe, né, pelo seu trabalho, a gente tem um foco grande em jornada de desenvolvimento. Então, a gente tem isso como algo muito importante, jornadas de desenvolvimentos individuais, principalmente para os talentos. A gente tem um foco muito grande em desenvolvimento de lideranças, principalmente primeiros níveis de lideranças, porque a gente entende que quem replica, fomenta a cultura é essa liderança. A gente tem também um foco muito grande em comunicação com os nossos colaboradores, então a gente faz isso de uma forma muito estruturada, com reuniões mensais com o presidente para toda a empresa, com reuniões específicas com a liderança para que a gente possa entrar mais a fundo, né? Falar sobre o negócio, para que todos conheçam. A gente tem processos muito claros de estabelecimento de objetivos, avaliações, a gente faz esse segmento, dá feedback para as pessoas, dá feedback para a liderança, faz treinamentos. Então, assim, tem muitas coisas que envolvem essa jornada que fazem parte com que essa cultura, né, ela permaneça. Outra questão que eu acho que é bem interessante, a gente faz muitas coisas que aproximam os nossos empregados do nosso produto e da nossa organização. Então, por exemplo, sempre que a gente tem um lançamento de um veículo, de um produto, a gente tem exposições das nossas localidades, leva esse produto para os empregados conhecerem, fazemos treinamentos sobre esse produto, assim como a gente faz com a rede, né, com os nossos distribuidores, para que os empregados saibam quais são esses atributos. Então, isso conecta muito ele com esse momento do negócio. Nós também convidamos os empregados para participar dos eventos de lançamento, com imprensa, com dealers, porque assim eles sabem como funciona essa dinâmica, e sempre é um ponto de orgulho, é uma forma de pertencer, de fazer parte desse momento. A gente faz questão de ter embaixadores da marca. Então, nós também distribuímos normalmente esse material de uma forma privilegiada para os empregados, para eles poderem ter acesso ao que está acontecendo. Então, tudo isso faz uma conexão muito importante. E também eventos assim bem específicos, né? Voltados. Então, a gente tem esse é o mês das mães, por exemplo, aqui para o Brasil, né? E para alguns outros países da América do Sul. Todos os empregados podem trazer seus filhos, filhos de coração, e até suas mães, se quiserem ir para o escritório. Então, a gente aí faz algumas atividades, algumas ativações, mas isso traz uma conexão, porque sempre tem um orgulho muito grande, né, de pertencer à marca. E são momentos super esperados. A minha filha vem em todos os meus adolescentes já não vem tanto, mas a mais nova vem em todos esses momentos. Então, é muito gostoso quando você tem essas interações, né? Que você proporciona essa conexão com a sua família, que às vezes entendem o que você faz, o que você não faz. Então vai muito além de ter processos de recursos humanos que são alinhados com as melhores práticas, né? Ele está muito vinculado a essa jornada. Fernanda, e quando a gente está falando dessa jornada, para quem está de fora, é claro que a gente vê o resultado, a gente vê a conquista, a notícia, a certificação, mas para vocês é realmente todo um caminho, todo um desafio. E eu queria que você
falasse um pouquinho como que é esse processo envolvendo a liderança e a gestão. Porque, poxa, de novo, quando tem a certificação, tem o resultado, é lindo, é maravilhoso, mas a gente sabe que normalmente quando envolve o RH é toda uma jornada de convencimento, de aproximação com a liderança, e agora, será que eles vão. Você falou do protagonismo, e é um desafio hoje em É. muitas empresas. Poxa, como que o RH alcança esse protagonismo? Será que eles vão me dar voz para tentar buscar esse protagonismo? Então, eu queria que você falasse um pouquinho como que é esse processo com a alta gestão da Ford, ainda mais sendo a Ford uma empresa tão grande, com tantos desafios, tantos Uhum. colaboradores. Então, como que é essa troca, essa comunicação? Esse é um ponto fundamental, porque nenhuma estratégia de pessoas ela funciona, ela dá certo se ela não está muito comprada pela liderança da organização, né? Então, claro, tem que ter esse comprometimento que vem desde o CEO, desde o presidente, que é o Martin, nosso presidente para a América do Sul, até todos os membros do nosso que a gente chama nosso OCM, né? Que é o Comitê Uhum, Operativo. E aí tem estrutura. Bruno, eu diria para você que é muito importante ter uma estrutura, uma governança para isso. Então, nós temos uma reunião mensal que chamamos de People in Culture. Nessa reunião, nós levamos todo o nosso plano, todas os nossas metas, os nossos métricos, aquilo que eu comentei com você no início, que a gente fez um plano, estabeleceu uma jornada. Essa reunião ela serve para o engajamento dessa liderança, serve para essa liderança opinar, para comprar qualquer projeto que nós lançamos dentro dessa jornada que eu te mencionei, ele é aprovado por esse comitê, por essa liderança, e isso já faz parte dessa rotina, né? Então, o que eu quero te dizer é que a governança de RH tem a mesma importância de uma governança do negócio. Então, assim como eu tenho uma reunião mensal, que eu mostro meus resultados, que eu aprovo os meus projetos, que a gente leva o que é importante, as outras organizações têm fazem da mesma forma. Funciona assim para vendas, para serviços, né, para marketing. E o RH é um a mais, não tem um posicionamento diferente. E o que é mais bacana, o que eu fico super orgulhosa, é que, por exemplo, eu comentei com você que a gente tem live chats, né? É, mensais com o presidente. Sempre, eu não preciso falar de people, de pessoas. Os outros diretores naturalmente trazem os assuntos. Eles também têm as suas reuniões com as suas áreas. Eles levam os assuntos de people. Meu time, os HRBPs que trabalham com eles, estão super alinhados, são parceiros super estratégicos, mas porque a gente trabalha com foco, com informação, com dados, e aí você conquista, né, a operação nessa questão. Então, eu diria que o RH que quer transformar a sua empresa, a sua operação, tem que ter uma governança, tem que ter muito bem feita, muito bem estruturada e mostrar esse resultado, né? Eu acho que é sobre isso, é entender qual é a prioridade do negócio nesse momento e uhum. estar ali muito atento e trabalhando nessas questões. E nesse processo, Fernando, considerando que a Ford é uma marca global, a gente não está só falando de uma situação pontual no Brasil, mas de uma cultura que vocês têm estabelecida. Quando você fala desse plano de ação que vocês desenvolveram, se você pudesse me traçar um antes e depois na cultura da Ford, o quanto que você identificou de mudanças, o quanto que você identificou de engajamento sendo ampliado. A gente pode fazer esse recorte, né, da América do Sul, onde você está mais envolvido, e ainda assim já é um grande desafio, porque quando a gente está falando de mais de um país, mais de uma cultura, isso Uhum. amplia, né, o tamanho dessa missão. Então, como que você enxerga a cultura da Ford hoje em relação a esse processo de mudança? O quanto que é desafiador manter essa cultura viva, poderosa, ativa, funcionando? E o quanto também que os colaboradores se envolvem nesse processo, se orgulham desse processo e também conseguem se aderir de uma forma saudável a essa cultura que vocês Uhum. estabeleceram hoje? Eu acho que você traz um ponto importante. Então, vamos lá. Hoje, a região, né, ela é uma região composta por. A gente atende 7 países. São cinco mil e Uhum. quinhentos empregados nesses 7 países. Então, tem Brasil, Argentina, Colômbia, Chile, Peru, Venezuela e Uruguai.
Mas por que que a gente consegue fazer com que essa jornada ela seja regional? Porque o nosso negócio trabalha de uma forma alinhada regionalmente. Então, você sabe, sempre tem que ter essa conexão, né? Então, o meu time é um time regional. Eu tenho HRBPs em diferentes países que atendem diferentes operações. Mas não é porque ele está sentado naquele país que ele atende só quem está naquele lugar. Ele atende aquela Uhum. organização como um todo. Então, por exemplo, eu tenho um IndiaRBP de finanças que está na Argentina, o outro pode estar aqui no Brasil, mas eles atendem a região. Então, Sim. quando você tem consistência nesse alinhamento, nessa estratégia de implementação, né, está alinhado com o que o seu negócio quer, as coisas ficam claras para a organização. Então, o que é importante? A gente tem um plano que é regional, tem as suas especificações que são por país, pode ter uma diferença ou outra, né? Mas todo mundo tem uma experiência muito similar. Eu acho que isso que Uhum. faz com que tenha essa consistência. E como eu te mencionei, a gente tem essas instâncias de participação nos empregados, né? Que funciona não só para eventos, para lançamentos, para momentos. Na Argentina, a gente fez um open house, trouxemos também os familiares de todos os empregados da fábrica para conhecer a operação. Então, a gente mantém essa consistência e essa participação, o empregado assume um protagonismo também porque ele é parte. Então, isso acontece naturalmente. Ele acaba dividindo nas redes sociais. Olha, que, por exemplo, essa semana nós tivemos um evento da nossa divisão de Ford Pro. Então, tinham muitos veículos aqui embaixo, que são veículos modificados para polícia, ambulância. Você pode entrar no LinkedIn dos nossos empregados que tem posts de todo mundo, porque acaba sendo uma diversão, né? Mostrar onde eu trabalho, o que eu faço, compartilhar. Então, assim, eu acho que tem isso muito forte e tem aquela questão que eu mencionei também a princípio, né? Para isso acontecer, também está alinhado com a estratégia global, com o que a Ford Global propõe. Então, a gente faz questão de mostrar essa conexão e muito, muito investimento na comunicação com a liderança. Outra coisa que também é constante, nós sempre temos um canal de comunicação com os nossos empregados aberto para diferentes tópicos. Então, se estamos em momento de implementar uma mudança, seja num processo, seja num benefício, ou seja mesmo momento de negociação com o sindicato, a gente fez toda essa jornada transformando numa transparência. Então, hoje Uhum. nós temos, a gente chama People Talks. Então, a nosso time abre um canal, conversa, explica o que está acontecendo, captura dúvidas. Então, não existe aquela questão de que o que acontece e no RH é um enigma, que ninguém sabe, ninguém conhece, ou não sabe, não sabe com quem falar. Então, eu vejo que isso gera consistência. Por mais que eu tenha uma mensagem, pode ser ótima, às vezes pode ser uma mudança, que alguns vão gostar mais que outros, mas a gente tem essa questão da transparência, da consistência, da clareza e do espaço para trazer também a opinião. Eu acho que faz toda a diferença em como a gente conseguiu, ao longo do tempo, fazer essa transformação. E, Fernanda, nesse processo, sem precisar trazer nenhum tipo de métrica, mas na sua percepção, no seu olhar no dia a dia, o quanto que você identifica o impacto dessa cultura, desse trabalho de vocês, desse empoderamento do RH, em fatores como performance, turnover, a produtividade das pessoas, o bem-estar, né, um assunto hoje tão em dia, saúde mental, bem-estar, qualidade de vida. Essa mudança de É. cultura que vocês tiveram também trouxe mudanças reais nesses tópicos? Traz e a gente acompanha isso muito de perto, né? Então a gente tem sim um turnover que é muito baixo perto do mercado, do que o mercado trabalha, porque a gente consegue fazer um engajamento e principalmente das pessoas que a gente quer reter, né? Dos Hum. talentos. Tem Sim. outras métricas importantes. Então, por exemplo, a gente tem pesquisa de clima, que chamamos de Ford Voice. Hum. 90% dos nossos empregados hoje dizem que eles continuariam na Ford, indicariam a Ford como um lugar para trabalhar e querem ficar aqui no próximo ano. Então, a gente tem vários indicadores que fomos acompanhando ao longo desse tempo e eles foram crescendo, né? A gente tem mais de 80% dos empregados que entendem a estratégia do negócio, entendem e conectam com seus próprios objetivos. A gente, por exemplo, faz segmento dos nossos processos.
Então, estabelecimento de objetivos, 100% dos objetivos estabelecidos, 100% das revisões de meio de ano aconteceram, né? E tudo isso, o que também a gente mede? Quão preparado estava a sua liderança para te dar feedback? 90%. Quão preparado, quanto esse feedback te ajudou no seu dia a dia? 89%. Então, Uhum. isso sim se reflete em métricas, em indicadores que a gente acompanha e entende que traz resultado, né? Então, não é a estratégia, ela não existe só por um lado, só para você ter uma satisfação do empregado, um engajamento, mas porque ela traz um resultado para o negócio efetivo. Eu consigo reter quem eu quero, atrai o público, né? Que eu quero, a gente vem falando tanto, você sabe que a gente fez essa pesquisa, né, sobre tecnologia, junto com o Datafolha. A gente fala tanto desse público que é super difícil hoje em dia de atrair e reter. A gente sabe que todas as empresas têm aí uma dificuldade enorme. 98% das empresas que a gente pesquisou têm dificuldade em atrair esse público vinculado, né, à área de tecnologia. E hoje, 100% dos nossos veículos têm software, são Uhum. conectados. Então, é um profissional que nós demandamos muito. Faz parte, a gente tem um centro de engenharia com 1.500 empregados. Como é que a gente faz para se diferenciar nesse mercado que todo mundo tem dificuldade para atrair essa mão de obra? Que a gente sabe que para recrutar, né, essa população, só 14% das empresas conseguem fazer isso em menos de um mês. Todas as demais levam de 2 a 4 meses para trazer um profissional qualificado. Então, tem aí uma, um motivo. Eu já te dou, por que que a gente faz o que a gente faz? Por que que a gente preza tanto uma jornada, uma cultura clara, transparente, né, de comunicação? Porque a gente entende que para disputar, né, esse profissional hoje em dia, ele tem muitas opções. Fernanda, como que você posicionaria dentro de todo esse processo? Assim, a gente tem, quem nos acompanha aqui no RH para Você Cast faz parte de todo tipo de empresa. Então a gente pode estar falando de uma Ford que tem o tamanho que tem, e a Uhum. gente está falando também de empresas um pouco menores, de startups começando agora. Então, poxa, para buscar esses resultados que vocês têm, alcançar todo esse sucesso que vocês alcançaram hoje dentro de todos esses processos que você está trazendo, essas práticas que vocês têm, como que você posicionaria a importância do RH no sentido de, na sua visão, olhando para um geral, tem como fazer tudo isso que a Ford faz hoje sem você ter um RH forte? É possível você trilhar esse tipo de caminho dentro da realidade do mercado hoje, do futuro do trabalho que a gente discute, de tudo que está sendo construído? Se a gente não tiver esse olhar de, poxa, vamos deixar o RH tomar um pouco de conta aqui também, assumir o seu papel aqui, decidir mais vezes, dá para fazer esse tipo de coisa sem o RH estar empoderado dessa forma? Eu não acredito, porque eu acho que o RH, hoje, ele é parte do negócio, né? E isso é uma mudança importante também para o profissional de RH. Ele precisa conhecer muito. Então, não importa o tamanho da empresa, não importa se é uma startup, se é uma empresa tradicional. E aí, eu acho que é a chave, né? Você conhecer o que que essa empresa precisa neste momento. Porque nem tudo que eu faço para a Ford serve para todas as empresas. E essa Uhum. também é a chave de ser um top employer, né? Não é porque é uma prática super bacana que nós vamos implementar, ela tem que estar alinhada com aquela jornada com que eu tracei. Então, eu acho que cada vez mais a questão deste posicionamento, né? Você perguntando para mim, é por isso que eu acho que faz uma diferença enorme você ter um RH que tem um protagonismo diferente. Que ele entrega, claro que o dia a dia tem que entregar, né? O empregado tem que receber, os seus benefícios têm que estar super alinhados, não pode dar errado, né? É o básico, vai ser o básico, né? Mas o que mais? O que a gente faz? Essa empresa ela está crescendo, ela está contratando, ela está reestruturando. Que momento é esse, né? Por isso que as práticas vão ser diferentes e o plano vai ser diferente. Então, eu acho que ter esse conhecimento é fundamental. E também alinhado aos valores da empresa, né? Nós, por exemplo,
uma das questões que para nós é importante. Essa questão da tecnologia é importante. Mas uma Uhum. outra coisa que a Ford apoia muito e sempre apoiou nos seus projetos é a educação, né? Então, além de todas as práticas de recursos humanos, a gente tem um projeto que chama Ford Enter, que é um projeto social em que a gente desenvolve um programa de capacitação para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade para elas entrarem no mercado de tecnologia. Por que eu te falo desse projeto? Porque tem o meu papel como empresa, quem eu quero e como eu também devolvo isso para o mercado. Né? Então, por exemplo, eu sou madrinha de uma turma do Ford Enter. Hoje eu vou lá conversar com a turma do noturno para poder contar para eles, para poder falar com eles sobre empregabilidade. O meu time está lá todo dia também, ensinando como fazer um currículo, como participar de uma entrevista. E essas pessoas se preparam para o mercado, não necessariamente só para fora. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem a ver com valores, tem a ver com propósito, tem a ver com estratégia, e tudo isso tem que ser muito consistente. Então, se você não tem, né, um RH presente, uma área de responsabilidade social alinhada a esse negócio, essas coisas não acontecem de uma forma natural. Muito bom. Fernanda, de novo, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo aqui para falar com a gente. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns por todo o trabalho da Ford. Em meia hora é difícil poder passar por tudo, de tantas coisas que vocês têm. Imagina o que virá ainda para vocês buscarem essa quinta certificação consecutiva do Top Employer. Mas, de novo, que bacana poder conhecer um pouquinho mais aí sobre tudo o que vocês estão fazendo. E mais uma vez, aí, parabéns por toda essa jornada e parabéns também por todo esse protagonismo do RH dentro da Ford. Não, eu que agradeço a oportunidade aí de compartilhar um pouco das nossas práticas. Fico sempre à disposição para a gente continuar conversando num outro momento. E parabéns pelo seu trabalho, viu? Excelente, muito bom. E fico muito contente de fazer parte também. E aí, pessoal, curtiram? Estive hoje com a Fernanda Ramos, diretora de recursos humanos da Ford na América do Sul. Espero que todo esse case, né, da marca tenha inspirado também você, RH, você, líder e tantas outras empresas que nos acompanham a realmente dar esse espaço para o RH, para que o RH sente na mesa da gestão, da tomada de decisão. Porque como você está acompanhando nessa série de episódios que a gente está trazendo, principalmente focando em cases, focando em histórias, contando o poder do RH dentro das empresas, o RH forte faz muita diferença para o seu negócio crescer. Reforço também o convite para que você vá no RH para você, confira todos os conteúdos que estão entrando diariamente, nos siga nas redes sociais, acompanhe o podcast nos tocadores no YouTube. E é isso, pessoal. Por hoje é só. Nos vemos e nos ouvimos no próximo episódio aqui no RH para você Cast. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês.